Bem, pessoal, nós vamos falar das operações com os números decimais, né? Observe que eu coloquei os mesmos números, porém em operações diferentes, para a gente poder observar como se faz cada uma dessas operações. Bem, a primeira operação é a operação de soma. Para somar dois números decimais, assim como para subtrair, eu tenho que colocar a vírgula embaixo da vírgula, né? Então assim, a vírgula separa parte inteira e parte decimal, né? Se eu quiser, eu posso completar as casas decimais que faltam com zero, né? Então eu vou fazer a divisão como se fosse 252, desculpa, a soma, a subtração, como se fosse 252 mais 120 e 252 menos 120, inicialmente, né? Então vamos lá, fazendo as somas aí. 2 mais 0, 2. 5 mais 2, 7. 2 mais 1, 3. 2 menos 0, 2. 5 menos 2, 3. 2 menos 1, 1. O que eu faço tanto na soma quanto na subtração é, na hora da resposta, né, da realização do cálculo, eu coloco a vírgula no mesmo lugar que ela vinha se mantendo. Ok? Beleza? Agora nós vamos à multiplicação. A multiplicação, em termos numéricos, é como se eu fosse multiplicar 252 por 12. Então, inicialmente, eu vou fazer essa multiplicação que eu já sei fazer, como se não tivesse a vírgula, né? Começo multiplicando aqui, né, o 2 de trás para frente. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Vem 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Pronto. Agora, multiplicando por 1. Como é a segunda casa, né? Entra no resultado aqui também na segunda casa. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Aí eu vou somar esse resultado, né? Aqui não tem nada, fica 4, 2, 5 mais 5, 10. Vem 1, 2 mais 1, 3. Na multiplicação, nós temos que observar quantas casas decimais tem na multiplicação, ou seja, quantos números depois da vírgula. Aqui no primeiro, eu tenho 2. E aqui no segundo, eu tenho 1. Então, o total de casas decimais que eu tenho que ter vai ser 2 mais 1, 3. Então, eu tenho que ter 3 termos depois da vírgula. Então, a vírgula vai entrar aqui, entre o 3 e o 0. Né? 252 dividido por 12. Essa conta eu sei fazer. Agora eu tenho 2,52 dividido por 1,2. Eu posso fazer da mesma maneira que eu fiz a minha multiplicação? Não. Por quê? Porque aqui nesse caso, para dividir, eu tenho que ter a mesma quantidade de casas decimais, ou seja, a mesma quantidade de números depois da vírgula. Então, olha, esse número aqui tem 2 casas, esse aqui tem apenas uma. Então, o que eu vou fazer? Acrescentar com 0 ali. Agora eu tenho 2 números com 2 casas decimais? Sim. Posso dividir como? Como se os números não tivessem vírgula. Então a minha divisão é 252 dividido por 120. Tá? Então, olha, número que multiplicado por 120 chega mais perto de 252. 120 vezes 1, 120. Dobrando 120, 240. Né? Se eu somar mais 120, deu 360. Opa, já passou. Então, 2 vezes 120 é 240. Para chegar a 252, sobrou 12. Né? Tive que dividir todo o número. Né? Tem alguém para descer? Não. Vou colocar 0, vírgula. Bem, 120, multiplicação por 120 dá 120 a 1. 1 vezes 120, 120 para 120, nada. Né? Estão aí as 4 operações feitas com os números decimais. Mas observe uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Uma multiplicação por 10. Uma multiplicação por 100 ou por 1000, o que acontece? Assim como, se ao invés de multiplicar,
eu dividir por 10 ou dividir por 100, por 1000, o que acontece nesses casos, né? Bem, vamos olhar aqui em cima. Vou apagar aqui para a gente ver essas contas feitas. Bem, 3,47 vezes 10. Multiplicar por 10 não é acrescentar um zero? Não seria isso? Então, eu colocaria um zero aqui no final, porque quanto é 3 vezes 10? 30, 2 vezes 10, 20, 5 vezes 10, 50, 10 vezes 10, 100. Então, olha só, se multiplicar por 10 é acrescentar um zero, esse é o meu resultado, correto? Beleza? De 347 vezes 10. Mas quantas casas decimais eu tenho? 2. Então eu tenho que ter aqui 2. Porém, se o meu número decimal é terminado em 0, esse 0 não precisa aparecer. Então olha só, o que aconteceu com 3,47 quando eu multipliquei por 10? A vírgula andou uma casa da esquerda para a direita. Bem, multiplicar por 10 é andar uma casa. Multiplicar por 100, né? Vamos ver o que será. Bem, eu sei que todo número que multiplicado por 100 eu acrescento 2 zeros. 2 vezes 100, 200. 3 vezes 100, 300. Então 3,47 vezes 100, eu vou acrescentar aqui 2 zeros. Não é? Não tem duas casas decimais aqui? Duas casas decimais aqui. Preciso escrever com esses zeros? O que aconteceu aqui? A vírgula andou duas casas da esquerda para a direita. Então, toda vez que eu multiplicar por 10, eu ando uma casa da esquerda para a direita. Toda vez que eu multiplicar por 100, eu ando duas casas. Se eu multiplicar por 1000, quantas casas andarei? 3. Por 10.000, 4 e assim por diante. Bem, se na multiplicação eu ando casas da esquerda para a direita, na divisão contrária, o que vai acontecer é justamente o contrário. Porque olha só, posso dividir esse número por 10? Vou ter que colocar vírgula 00 aqui, né? Porque tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Aí olha só, posso dividir isso aqui? Não, né? Porque 347 é menor do que 1000. Vou ter que acrescentar 0 aqui, 0, vírgula. Agora 3 vezes 1000 dá 1000, 3000. Sobra 470, boto 0. 4 vezes 1000 dá 4000, sobra 700. 7, boto 0, né? 7 vezes 1000, 7000 para 7000 nada. O que aconteceu com 3,47? Ó, a vírgula estava aqui, ela andou uma casa, né? Da direita para a esquerda, na divisão por 10. E se eu fizer a divisão por 100? Bem, para dividir por 100, eu vou ter que colocar duas casas decimais. Então é como se eu estivesse dividindo por 10.000, né? Então, ó, vamos lá, 3,47. Coloquei, guardei as casas decimais, vou fazer como se não tivesse vírgula. Posso dividir? Não. 0, 0, vírgula. Posso dividir? Ainda não, porque é menor. 0 aqui, 0 aqui. Agora, eu tenho 34.700 dividido por 10.000, 3. Sobrou 4.700. 0. 4 vezes 10.000, 40.000. Sobrou 7.000. 0. 7 vezes 10.000, 70.000 para 70.000, nada. O que aconteceu com a minha vírgula? Ela andou uma e mais outra casa, ó. Ela andou duas casas da direita para a esquerda. Então, não precisamos armar contas quando vamos fazer essas operações, né? Ok? Vamos observar aqui como é simples. Bem, toda vez que vou multiplicar
a vírgula anda da esquerda para a direita. A quantidade de zeros do meu multiplicador, se for começado com 1, né? 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Então essa vírgula que estava aqui, ó, ela vai parar aqui, né? Então eu passei a ter o número 27.547,9. Agora, se eu vou dividir, ela vai andar da direita para a esquerda. Se eu estou dividindo por 100, ela está retornando 2 casas. Então, o número de resultado vai ser 2,75479. Né? Suponhamos, vou multiplicar por 1000. Bem, multiplicação da esquerda para a direita por 1000, quantas casas? 1, 2, 3. Então, qual será o meu resultado? 3.479,5. Agora, observe o seguinte, o mesmo número, né? Porém, dividido por 1000. Bem, eu vou ter que voltar 3 casas. Mas olha só, eu só tenho 1, 2, 3. Né? A vírgula vai estar aqui. Quer dizer, aqui tem alguém? Não, vai ter que ser 0. Aqui tem alguém? Não, vai ter que ser 0. Aqui não vai entrar a vírgula, então aqui vai ter que ter um outro 0. Né? Então, olha só, como é que ficou o nosso resultado aqui nesse caso? 0,00347195. Ó, observe que a vírgula estava aqui, 1, 2, 3. Né? Então, multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 10.000 é andar com a vírgula da esquerda para a direita, né? A quantidade de zeros desse número, 1, 2, 3, 4, assim por diante, e a divisão, que é a operação contrária, nós fazemos justamente o contrário. Andamos da direita para a esquerda nas divisões por 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, a quantidade de zeros que esse número tem. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu!